O 11 do 11 está chegando e, se você não sabe, essa é a maior promoção do AliExpress em todo o ano. E galera, sinceramente, quem está procurando comprar um kit Xeon, aqueles kits baratos, seja para jogos ou para produtividade, não tem época melhor. E eu vou guiar vocês ao longo desse vídeo a fazer as melhores escolhas, porque muitas vezes o pessoal acaba tomando decisões erradas e investindo muito mais do que vai ter retorno. E no fim, o importante do kit Xeon é ter um produto barato e que te oferece bastante. Galera, eu vou começar aqui com afirmações polêmicas e que talvez nem todo mundo concorde, mas kit Xeon é um kit que você tem que comprar economizando. Passou o tempo de que valia a pena você investir um pouco mais no kit Xeon, comprar aquela placa-mãe com quad channel, comprar o melhor processador para jogos disponível, né? Na época, né? Os processadores já têm 8, 7 anos de idade no mínimo. Já passou da época de altos investimentos nesses processadores. Hoje nós estamos falando de um kit barato, composto primariamente por peças usadas ou recicladas, processador, placa-mãe. Eu já falei bastante desse tópico em um outro vídeo aqui no canal, vou deixar aqui, mas, sinceramente, a gourmetização do kit Xeon, aquele kit Xeon cheio de LED, cheio de water cooler, não sei o que lá, caras, isso daí, objetivamente, não faz sentido. Se você quer a parte estética, beleza, mas para quem quer de fato retorno, não tem necessidade de investir em placa-mãe cara, não tem necessidade de comprar o Xeon mais poderoso para jogos. Essa é uma pergunta que sempre aparece, galera, e sinceramente o retorno é quase nulo e você paga muito mais para isso. E é justamente isso que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo de hoje. Eu montei um kit com algumas das peças que o pessoal mais está adquirindo e que mais fazem sentido, como por exemplo essa placa-mãe ou qualquer uma das clones dela. Essa é a X99PR9 e assim como ela, a X99-4MF, P4, X99H são todas placas que têm uma característica muito importante, a parte do VRM mais robusto. Ela aguenta alguns dos processadores mais fortes, especialmente da parte de jogos, como o 2666V3, sem nenhum problema de temperatura. E hoje é uma das melhores compras. Eu imagino que no 11 do 11 vai ser possível adquirir ela na faixa de 170 a 180 reais. Hoje está custando na faixa de 200 reais. Então, uma economia aí de uns 15%. Junto com essa placa-mãe, eu utilizei 16 GB de memória DDR3 ECC registrado, que é uma das combinações mais comuns que se encontram em kit Xeon, mas não é obrigatoriamente a melhor combinação. Na verdade, é possível usar memórias desktop, a maioria delas são compatíveis. E o pessoal tem comprado umas da Clisry, que tem saído por preços muito baixos, é possível comprar aí 16 GB na faixa de 120 reais, e o 11 do 11 só deve jogar esse preço ainda mais para baixo. Todos esses preços, inclusive, com impostos incluídos. Por fim, obviamente, nós temos os processadores. Eu trouxe desde modelos com apenas 4 núcleos, que é o 2637V3, até o 2680V4, que tem 14 núcleos, passando por alguns dos modelos mais famosos de Xeons que foram surgindo ao longo das épocas. Todos esses processadores custando menos de 100 reais, com impostos incluídos. E eu decidi trazer o modelo gourmet, aquele que todo mundo procura, que todo mundo quer, que é o Xeon 2667V4, nessa comparação. Afinal de contas, tem muita gente pagando 300 reais esse processador, sendo que tem tantas opções tão baratas e que sinceramente oferecem um desempenho muito legal, custando menos do que 1/3 do preço. Importante falar para vocês que nesse vídeo eu fiz o unlock do Turbo Boost. Eu acho que essa é uma opção que muita gente vai fazer com os kits, né? É um procedimento que o pessoal faz bastante. E, obviamente, eu usei a BIOS Stock para todos os processadores que não suportam o unlock, que no caso é o 1650V3, ele não suporta, o 2680V4 e o 2667V4. Esses três processadores foram testados em estoque. Um outro ponto é que em vários dos vídeos que eu já fiz ao longo do tempo nesse canal, eu fazia ajustes de timing, ativava o mod de rebar, fazia todo tipo de maracutaia para que o Xeon desempenhasse mais. E ao passo que eu acho elas super válidas, eu acredito que esse não é mais o caso do usuário médio. O usuário médio que compra o kit Xeon é aquele cara que vai montar o kit e sair jogando. E foi exatamente essa experiência que eu quis colocar aqui, com exceção do unlock do Turbo Boost, que na minha opinião, mesmo que você não faça, ok, você não fez,
está abrindo mão de um pouco de desempenho por segurança. Mas é uma opção que você vai ter aí, que você pode fazer para ganhar desempenho. Então eu decidi fazer com unlock os processadores V3, mas se você não quiser ter que fazer unlock, sempre tem a opção do 2680V4, que custa bem mais barato. Lembrando que o unlock do Turbo Boost incorre em riscos em relação à placa-mãe, você pode precisar regravar a BIOS se as coisas não derem certo. Não é um processo tão simples assim de se fazer. E galera, um ponto importante é que nesse vídeo eu não quis focar exclusivamente em jogos, isso é uma coisa que muita gente me pede. Eu sei que a barra do custo-benefício para jogos e produtividade é diferente, mas nesse vídeo eu também vou falar um pouquinho da questão de produtividade para quem quer um kit de ultra entrada. Existem pessoas que fazem investimentos altos em kits Xeon, desses do AliExpress mesmo, para montar workstation caseiro. Às vezes o cara precisa de 40 núcleos, 44 núcleos, compra placas-mãe dual socket, coloca 256 GB de memória. Esse público existe e é uma baita de uma economia fazer esse investimento. Mas aqui no caso eu vou focar realmente nos produtos mais de entrada e que mais fazem sentido para quem está querendo comprar um kit barato que desempenha bem. E bom, antes de entrarmos nos testes efetivamente, eu quero fazer um convite para você. Se você quiser saber como economizar ao máximo na hora de comprar esses kits, não tem lugar melhor do que estar em nosso grupo de promoções. Lá nós oferecemos os kits que nós realmente acreditamos que valem a pena e não só oferecemos o que está disponível para você comprar sem nenhum tipo de critério. Sinceramente, galera, participar do nosso grupo junto com as outras mais de 13 mil pessoas que estão lá vai te ajudar a economizar com critérios técnicos e não só comprar um negócio barato que depois pode vir a dar problema e deixar você na mão. Então, fica aí o convite, nosso grupo de promoções do Telegram, o link está aqui na descrição do vídeo. E seguindo então, eu quero começar rapidamente com os testes de produtividade. Eu fiz a suíte de testes um pouco mais curta dessa vez, porque sinceramente foram 9 processadores testados, entre os que custam até R$100 e o 2667V4. E galera, falando em 2667V4, ele está no topo aqui do nosso teste do CPU-Z no single core, liderando sem nenhum tipo de risco dos processadores que estão abaixo dele. Quando nós vamos para o multicore, obviamente as coisas mudam um pouco. E apesar de ser meio óbvio, o 2680V4 assume a liderança, eu só não esperava que ia ser por uma margem tão grande. Ele tem só 2 núcleos a mais, clock inferior ao 2670V3, e mesmo assim ele conseguiu mais de 20% a mais de desempenho no multicore do CPU-Z. Na sequência eu trago a suíte de testes do Blender, mais uma vez o 2680V4 brilhou e ficou como líder indisputado. E não só esse processador tem um desempenho de 20% a até quase 32% a mais de desempenho do que o 2670V3, ele ainda por cima consome menos energia no geral nesses testes, pessoal. Então é um caso de ganha-ganha, um processador mais leve para a placa-mãe, você não precisa fazer unlock do Turbo Boost e ele tem um desempenho muito interessante em produtividade. E para finalizar a nossa suíte de testes de produtividade, eu trago mais um teste de renderização agora com o Cinebench R23. Esse teste é realmente uma baita de uma tortura para o processador, usando todos os núcleos ao máximo com instruções AVX. E mais uma vez, nós temos o 2680V4 liderando o nosso gráfico aqui por mais de 25% de desempenho. Galera, esse processador hoje custa na faixa de R$80 a R$90 fora de promoção e entrega nada menos do que 11.969 pontos no Cinebench R23. E para nós termos uma visão sumária, eu coloquei os processadores agora em termos percentuais, um ao outro. E mais uma vez, obviamente, depois de ganharem praticamente todos os testes tirando o single core, nós temos o 2680V4 liderando aí com mais de 19% em relação ao segundo colocado. Não tem discussão. Hoje, quem quer montar uma máquina focada em produtividade, que vai usar aí múltiplos núcleos, vai usar uma renderização, vai usar para editar um vídeo, vários desses fluxos de trabalho, que talvez não precise tanto de um clock tão alto, o 2680V4 é a melhor opção indisputada. Por cerca de R$80 a R$90, você está levando um desempenho muito honesto até para os padrões atuais. Tem processador moderno de 6 núcleos que vai custar aí quase R$1.000 e que vai ter um desempenho inferior na maioria desses testes. Então, realmente, brilhou demais esse processador. A placa-mãe mais simplesinha já leva ele. Se você quiser um pouco mais de desempenho, você pode pegar, por exemplo, uma MR9A, que andou aparecendo aí no mercado nacional por cerca de R$300, né, uma Machinist MR9A. Tem teste aqui no canal, link aqui em cima. E basicamente você vai ter um baita de um processador. Essa sim suporta Quad Channel. No âmbito de usar o processador para desempenhar produtividade, né, que às vezes vai te dar algum retorno financeiro, pode valer a pena essa diferença de investimento,
mas o processador é sensacional e as placas-mãe aí como a PR9, X99H vão levar ele com tranquilidade. E agora os testes que eu sei que muitos de vocês estão esperando, que é a parte de jogos. Mais uma vez, galera, o Xeon 2667V4, ele está nas nossas tabelas, mas ele custa bem mais do que os R$100 que eu coloquei de limite nesse vídeo. É justamente para vocês terem uma ideia de o que você está levando a mais investindo 3, talvez 4, 6 vezes o valor de alguns dos processadores que vocês estão vendo aqui. Para começar com Shadow of the Tomb Raider, não é um jogo tão moderno, mas é um jogo bastante representativo, ele usa bastante múltiplos núcleos, ele é sensível a cache, a clock um pouco mais alto, clock de memória faz alguma influência aqui, os processadores V4 têm uma vantagem aí, e olha só como está o nosso gráfico. O 2667V4, ele está em primeiro lugar, obviamente, seguido de perto pelo 2680V4, que custa R$80 ao invés de 300. E também muito perto do 2666V3. Pessoal, para vocês terem uma ideia, o 2666V3 está custando R$70 e teve um desempenho somente 3% inferior ao 2667V4. 3%, você paga mais do que 4 vezes o preço, 3%. Seguindo nos testes, eu trago na sequência Far Cry 5, dessa vez um jogo que é mais focado em single thread, o desempenho por núcleo do processador, e que é muito interessante, que apesar de ser um jogo pesado, ele roda com poucos frames, acaba sendo um cenário que, assim, os processadores que vão melhor nesse teste tendem a ir melhor em cenários competitivos, como o CS, Valorant, enfim. Eu não testo esses jogos multiplayer por causa da variabilidade, é difícil você sincronizar o jogo, mas existem alguns testes que acabam sendo representativos, e um deles é Far Cry 5. E aqui, mais uma vez, o 2667V4 assumiu a liderança, dessa vez com um resultado finalmente um pouco mais palpável. Nós temos aí de 5 a 10% a mais de desempenho em relação ao segundo colocado, que é o 2666V3. Só que, galera, 4 vezes o preço? Já já nós vamos analisar o custo em relação ao resultado. Todos os testes, todos os processadores estão aí no gráfico e, sinceramente, todos eles se saíram suficientemente bem nesse teste comparados uns aos outros. Nenhum se saiu, uau, olha que incrível. O 2667V4 tem uma vantagem, mas não é nada espetacular. Vamos para o nosso último jogo da nossa suíte de testes, Cyberpunk 2077. Galera, esse já é um jogo mais novo, ele usa bem múltiplos núcleos, ele também tem uma certa influência do single core e é um teste bem legal, é o teste mais moderno da suíte que eu estou trazendo aqui, uma suíte bem abreviada, mas bem representativa para vocês. Mais uma vez no nosso teste aqui, o 2667V4 ficou à frente, mas dessa vez com um resultado bem menor do que no Far Cry, coisa de 2 a 5% em relação ao segundo colocado, que mais uma vez é o 2666V3. Galera, esse foi um dos processadores mais interessantes para se comprar por muito tempo, o 2666, e o grande problema dele é que as placas-mãe precisavam ser muito parrudas para suportar ele. Pois bem, com essa nova geração de placas-mãe simples, mas que tem um VRM robusto, essas placas como a X99P4, X99H, X99PR9 aguentam ele sem problemas, com temperaturas que não chegam nem à faixa de 90 graus, o que para uma placa-mãe é uma temperatura bem baixa. Talvez para quem quiser se precaver, colocar aqueles air coolers que jogam ar na placa-mãe. Enfim, as placas-mãe aguentam esse processador, essas placas mais simples, né? Não indico ainda usar na RS9, na QD4, elas continuam do jeito que elas eram, elas não são tão boas para esse tipo de consumo. Mas essas novas, baratinhas, estão dando conta e estão dando conta super bem. E bom, agora depois de vocês verem os 3 jogos, eu tenho a média das médias de FPS. E aqui, obviamente, o 2667V4 ficou na frente, afinal ele ganhou em todos os jogos, mas observem, a diferença foi de só 4,2% do 2666V3 que ficou em segundo lugar. Não só isso, o 2680V4, o 2670V3 e o 2640V3 ficaram a uma distância de menos de 3% de desempenho do 2666V3 para trás. E agora, depois de nós vermos essa métrica consolidada, eu vou colocar na tela para vocês os preços desses processadores com um kit composto pela X99P4, o Xeon que está sendo testado e 2 módulos de 8 GB de memória da Cleasware no preço de hoje, sem nenhuma promoção ativa. Deem uma boa olhada nos preços e vamos olhar na sequência a minha métrica favorita desse vídeo de hoje, que é o custo por frame. Essa é a nossa métrica oficial de custo-benefício. Quanto você está pagando por cada frame? Quem ganhou aqui foi o Xeon 2670V3.
Surpreendentemente, o 2670 V3, que hoje está custando na faixa de R$40, monta um kit que te entrega o melhor desempenho pelo seu investimento. Isso é custo-benefício. O que não é custo-benefício é comprar um kit com 2667 V4, que está custando R$300 hoje só o processador. E galera, olhando para a lista fica bem claro que o 2670 e o 2630 V3 são as melhores opções hoje para montar um kit barato, né, um kit bem econômico, seguidos de perto pelo 2666 e o 2640 V3. Esses dois aqui eu já imaginava que eles iam estar na liderança porque eles são muito bons, custando muito pouco, né? O 2640 está na faixa aí de uns R$40, 30 e poucos reais, e o 2666 está na faixa de R$70 e ele já era um dos queridinhos para jogos. O 2667 ele vai valer a pena quando ele custar 100, 120 reais. Hoje não compensa o investimento. E pessoal, esse era o vídeo que eu tinha para vocês hoje. Esse era todo o conteúdo que eu queria mostrar para vocês. Olha só que interessante, né? A gourmetização do kit Xeon faz você pagar quase o preço de um kit Ryzen para não ter o retorno. O que realmente vale a pena no kit Xeon é o kit Xeon barato, galera. É comprar a placa-mãe barata, é investir pouco em memória e ter um altíssimo retorno em vários jogos. Vocês podem ver que nos jogos testados esses processadores foram suficientes para fazer 60 a mais FPS na maioria dos processadores. Isso, sinceramente, gente, é mais do que o suficiente para uma placa de vídeo de entrada, para um PC de entrada. E, obviamente, eu vou reiterar aqui o meu convite, se você quiser ficar de olho e saber qual que é o melhor kit para comprar, independente da época do ano, entre no nosso grupo de promoções do Telegram. Lá vocês vão encontrar as nossas opções selecionadas e não simplesmente aquele kit que vai te vender um produto que não vai entregar aquilo que realmente vale a pena. E bom, galera, eu vou ficando por aqui. Esse era o conteúdo do vídeo de hoje. Nos vemos em um próximo vídeo. Valeu!